Liberdade para Galo, Correios, sede do Sindicato dos Metroviários e reforma trabalhista. O meu nome é Marcelo Pablito e para os patrões que acharam que tinham derrotado a nossa classe, nós começamos com uma péssima notícia. A nossa classe está on. Oi, gente. A gente não podia começar esse programa sem falar da liberdade do Paulo Galo, do Danilo Bill e do Thiago Vieira, que estavam presos arbitrariamente numa clara demonstração de perseguição política por parte do Dória e da Justiça aqui de São Paulo. O Paulo Galo teve à frente das mobilizações dos entregadores de aplicativo e foi solto nessa semana depois de passar 13 dias preso por conta da acusação de envolvimento no incêndio à estátua do bandeirante Borba Gato aqui em São Paulo. Mas mesmo depois de ter a sua prisão preventiva revogada, o Galo e esses dois ativistas vão continuar respondendo por 3 acusações na justiça e por isso nós do Esquerda Diário continuamos chamando uma ampla campanha pela anulação de todos os processos desses companheiros. E como a gente veio denunciando, os trabalhadores dos Correios sofreram nessa última semana um ataque duríssimo com a privatização dos Correios na Câmara dos Deputados. Esse é um ataque frontal a todos os trabalhadores dos Correios, mas também a um serviço essencial para a população. E não é por acaso que empresários como Jeff Bezos, dono da Amazon e o homem mais rico do planeta, estavam de olho na privatização dos Correios, porque isso vai permitir aumentar ainda mais os seus lucros. E a gente aqui quer falar com todas as letras, gente. Era possível evitar essa situação. Isso se não fosse o papel criminoso das direções das grandes centrais sindicais, como a CUT e a CTB, que dirigem milhares de sindicatos em todo o país, podiam ter organizado um plano de luta para barrar a privatização, mas não fizeram isso. E nós dizemos isso porque os trabalhadores dos Correios mostraram várias vezes a sua grande disposição de resistência contra a privatização, como na greve do ano passado, que foi uma greve muito forte, e tinham também do seu lado a população contra a privatização. A verdade, gente, é que as direções das grandes centrais sindicais, que a gente chama de burocracia sindical, continuam freando a mobilização dos trabalhadores e contendo a disposição de luta que está se mostrando nos atos de rua. Para responder a tudo isso, é fundamental a gente batalhar pela auto-organização dos trabalhadores a partir de assembleias e reuniões nos locais de trabalho para impor que essas direções unifiquem os trabalhadores para lutar e reverter todos os ataques. E os metroviários de São Paulo continuam com a ameaça de perder a sede do seu sindicato, que existe há mais de 30 anos. Um ataque duríssimo do Dória, com o apoio da Justiça, que está legalizando esse ataque à organização dos trabalhadores. O Tribunal de Justiça de São Paulo já emitiu um mandado de reintegração de posse que pode ser executado com o uso da força policial. Os metroviários de São Paulo e o seu sindicato têm uma longa tradição de luta e organização. E esse ataque está sendo feito para avançar na privatização e arrancar conquistas que os metroviários conseguiram com muita luta. Por isso, o Esquerda Diário teve lado a lado com os metroviários, chamando os trabalhadores a não confiarem na justiça e sim na sua mobilização e a unificar numa mesma luta o combate aos ataques econômicos com a defesa do sindicato e da sua organização. E nessa semana, a gente recebeu uma denúncia grave dos trabalhadores do telemarketing da empresa Teleperformance, no Rio Grande do Norte. A Teleperformance é uma empresa multinacional que teve um faturamento de mais de 6 bilhões e meio de dólares somente no ano passado. Enquanto isso, seus trabalhadores relatam que trabalham em péssimas condições, com colegas tendo que ir trabalhar com suspeita de Covid, doenças ocupacionais por esforço repetitivo, transtornos mentais e exaustão no trabalho. E além disso, ainda estão sofrendo com mais de 100 demissões. Uma situação totalmente absurda essa. E lembrando que está em tramitação no STF a aprovação de uma medida que pode permitir a demissão em massa, sem sequer negociação coletiva com os sindicatos. E nessa semana que a gente viu as Forças Armadas fazendo um desfile militar com tanques de guerra, carros anfíbios, lança-mísseis em Brasília,
o governo Bolsonaro sofreu uma derrota com a não aprovação da PEC do voto impresso, que era uma das principais políticas levantadas pelo governo. Mas mesmo em meio à queda de popularidade e às crises políticas, o Bolsonaro conseguiu avançar nessa semana na implementação de mais um ataque muito duro, principalmente à juventude trabalhadora, que foi a aprovação de uma nova mini-reforma trabalhista, que vai permitir que as empresas contratem até 40% do seu quadro de funcionários com contratos precários e sem direitos. Na sua versão original, a MP 1045 já permitia que os patrões pudessem suspender os contratos de trabalho e reduzir os salários e a jornada de trabalho em até 70%. Mas a nova versão, que foi aprovada essa semana, é ainda pior e traz medidas que podem precarizar ainda mais a vida da juventude trabalhadora. Isso porque um dos programas dessa medida provisória prevê a contratação da juventude trabalhadora sem nenhum vínculo empregatício e também legaliza a contratação sem os mínimos direitos trabalhistas, como 13º, direito a férias e FGTS. Ou seja, eles aproveitam a crise e o desemprego para permitir que os patrões lucrem ainda mais com a nossa exploração. É por isso que nós do Esquerda Diário viemos fazer um chamado para a esquerda para preparar uma greve geral agora, construída nos locais de trabalho através de assembleias e reuniões, e assim a gente poder enfrentar todo o discurso golpista, as medidas autoritárias e todos os ataques do governo Bolsonaro e Mourão, e avançar para impor também uma Assembleia Constituinte livre e soberana, imposta com a nossa mobilização, para dissolver essas instituições que estão nos atacando e revogar todas as reformas e ataques antioperários que o governo vem impondo contra a nossa classe. E para terminar, a gente queria lembrar todo mundo de curtir e compartilhar o nosso programa, seguir o Esquerda Diário nas redes sociais e entrar para a comunidade do Esquerda Diário. A gente se vê na semana que vem.